Gente, nós tivemos aqui um pequeno problema de direitos autorais, explicando para vocês o que aconteceu, como a reprodução do vídeo tem direitos autorais, o YouTube entendeu que nós estávamos violando, então tivemos que começar novamente aqui uma outra live, ok? E então, o aviso, para eu dar um aviso para vocês, o SED 8 ele está na final da Curta de Casa, que é um concurso realizado pela Secretaria de Educação, de curtas feitos em casa por causa da pandemia, ok? Então, nós vamos precisar de verdade da contribuição e do apoio de vocês, para que vocês entrem no site e votem no nosso curta, tá? O nome do nosso curta é Rotina de Quarentena. Está lá em educação.df.gov.br/votação júri popular. Mas nós vamos enviar o link em todos os grupos para que vocês possam se cadastrar e votar, nos ajudar para o SED 8 levar mais essa. Tá ok? Então, eu vou voltar aqui a palavra para o professor Guilherme e ele pode dar continuidade. Bom dia, queridos. Bom dia, participantes. A questão do vídeo, né? O vídeo A Cota Não é Esmola, é um vídeo, uma obra do Paes, o Paes 2, é uma obra que é discutida, né, sobre esse tema polêmico, né? A questão da cota não é esmola é uma referência a uma análise do passado brasileiro, do presente e do futuro, né? É uma música da nossa compositora aí, nossa cantora, multi-instrumentalista, que traz essa parte, essa parte de uma reflexão sobre a questão da cota, tá? Então, muita gente fala, não, cota tem que ser super pobre, mas a maioria dos pobres são negros, né? Então, são uma análise que deve ser feita através de um olhar mais humano, tá certo? Então, a música eu acho espetacular, é uma obra do Paes, eu passei porque está no nosso material de estudo, né? E é um tema que para você conversar ou discutir sobre cota, ou respeitar a questão das cotas, você tem que entender o processo histórico. Como é que você vai afirmar a presença das cotas ou não, se você não vai compreender o processo histórico? Aí, por exemplo, o nosso livro, ele é a base para isso, né? Entender o passado, todos nós somos resultado do nosso passado. Lembra da frase da última palestra? Eu falei, as árvores mais fortes são as que possuem as raízes mais profundas, tá? No geral, eu quero agradecer, né, a participação de todos e vamos dar continuidade no nosso projeto, né? Eu vou passar a palavra para a nossa professora, né, professora de Sociologia, professora Tainara. Muito obrigado. É com você. Bom dia, gente. Estava aqui com o microfone desligado. Então, hoje nós vamos aqui fazer uma parte um pouco mais didática, né? Eu sou a professora Tainara, como os professores já me apresentaram, a maioria daí de vocês já me conhece, e eu estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto, né? Uso um pouco da fala do professor Antônio Carlos, né, no primeiro dia, que esse não é o meu local de fala, eu estou ciente disso, eu não sou protagonista desse movimento, mas como o professor Guilherme também focou bastante aí nas participações dele, essa é uma luta de todos, né? É uma questão de senso, de sensibilização, de noção do ser humano, né? De dignidade humana. E como professora de Sociologia, isso, né, é um dos meus papéis, estar aqui. E hoje, com muito prazer, eu apresento alguns dos alunos que têm discutido essas questões, né, por meio de conteúdo, por meio de provas. Nós temos algumas aulas aí voltadas para o pais. E como conteúdo de Sociologia, né, a gente já discute bastante, algumas questões nós já discutimos em sala. E hoje eles vão trazer um pouco das reflexões que nós já colocamos, né, em muitos pontos, para que a gente possa fazer um bom proveito. Uma vez que vocês tiveram ótimas palestras, né, um ensino aí realmente, de fato, muito, podemos dizer, reduzido, né, porque são histórias e histórias e protagonistas do movimento que nós devemos realmente focar durante todo o ano. Mas é bom a gente ter uma abertura, a gente tem que começar de algum lugar, e essa semana é um pontapé inicial para que vocês tenham curiosidade, para que vocês pesquisem mais sobre essas histórias que são tão apagadas, né, como um todo, pelo Ocidente,
principalmente, e que a gente tem essa curiosidade, né, de buscar um pouco, sempre um pouco mais, uma vez que a gente não tem tanto tempo para falar de tudo que a gente gostaria aqui, né? O professor Guilherme trouxe uma homenagem, aí trouxe uma homenagem, né, ao protagonista do filme Pantera Negra, e o Pantera Negra, né, foi baseado no movimento socialista que ocorreu ali na década de 60, né, que era o Black Panther, que era um partido de defesa, né, que as pessoas levantavam, tinha muitas questões, inclusive em relação à alimentação. Então, eles ofereciam café da manhã grátis, né, para pessoas em situação de rua ou de muita pobreza e tudo mais. Foi um movimento muito julgado, né, por todas essas pessoas que compunham a elite naquele momento. Foi investigado pelo FBI. Membros do partido foram assassinados por entidades, né, a partir daquela legitimação racional legal que Weber traz bastante para a gente, o domínio daquela violência que é legitimada pelo Estado. Então, são coisas que a gente precisa sempre estar refletindo sobre elas, muito além de um filme de ação, né, da história, da carga que tudo isso traz para esse movimento. E, para iniciar hoje, eu convido a aluna Rebeca, que vai falar um pouco sobre alguns textos aqui, alguns fragmentos de textos que ela encontrou, né, e achou interessante trabalhar com a gente. Então, Rebeca, fica à vontade. Oi, gente. Primeiramente, bom dia, né? Hoje eu vou falar de uma citação do Nelson Mandela e o trecho de uma música que eu achei em uma questão. Então, eu vou ler e depois eu vou comentar. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Tainara, pode ir pro próximo. E de pai para filho, o racismo passa, em forma de piadas que teriam bem mais graça, se não fossem o retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Qualquer tipo de racismo não se justifica, ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral para acabar com esse lixo que é uma herança cultural. Bom, uma coisa que tanto essa citação do Nelson Mandela quanto esse trecho dessa música falam é sobre essa questão do racismo ser uma coisa estrutural, ser uma coisa que foi ensinada, foi passada de uma pessoa para outra, né? E qualquer pessoa que pare realmente para estudar a história do nosso país pode perceber claramente que isso é totalmente uma verdade. Isso é uma coisa que foi passada muitas vezes de geração para geração. Muitas vezes as crianças, os pais delas falavam coisas para elas e elas aprendiam com aquilo, aprendiam essa, como fala na música, essa herança cultural que a gente tem, né? Eles passavam essa coisa dos pais para os filhos, então isso é uma coisa que foi passando. E muitas vezes, até sem perceber, a gente está falando coisas racistas. Porque o racismo é uma coisa tão grande, tão dentro da nossa cultura, que muitas vezes ele já está escondido nas coisas que a gente fala. A gente nem percebe quando a gente fala muitas vezes uma frase e aquilo ali é racista. Porque, tipo, já é tão normal a gente falar, a gente já está tão acostumado com aquelas expressões, aquelas frases, que é uma coisa que a gente nem sequer percebe, a gente não entende. Que a gente fala sem saber o real sentido daquelas frases, né? E também outra coisa é que o racismo, ele está muito presente muitas vezes na cultura de filmes que a gente assiste, em algumas músicas que muitas vezes falam mal dos negros.
Então, essa questão do negro sempre ser tratado como inferior nos filmes, como ele sempre ser tratado como o vilão das histórias, como sempre ser tratado como burro, como o negro ele sempre é tratado como aquela pessoa que não vai conseguir crescer na vida. Então, isso é uma questão muito tratada em filmes que a gente muitas vezes só deixa passar, a gente não presta atenção. E apesar de no Brasil, teoricamente, a gente ser totalmente igual, né, pela lei, a gente consegue perceber que muitas vezes os negros eles são afetados por coisas que os brancos não seriam. Muitas vezes, uma pessoa negra em uma favela com alguma coisa que muitas vezes nem parece com a arma, um policial pode atirar nele e matar ele, sendo que se fosse um branco, isso ele não ia acontecer. Então, isso são coisas que acontecem no nosso cotidiano, pessoas negras sendo mortas porque os policiais dizem que eles estavam com a arma, né? E muitas vezes isso é uma questão totalmente estrutural, que já está totalmente na nossa cultura. E, bom, para encerrar, eu queria falar sobre o ponto principal desses textos que eles tratam, que é sobre a mudança. Porque a citação do Nelson Mandela, ele fala que se a gente pode aprender a odiar, a gente pode ser ensinado a amar. Porque isso é uma coisa que a gente tem que passar para as nossas gerações da frente, né? A gente tem que passar para as pessoas que a gente tem que quebrar com essa nossa história, a gente tem que quebrar com esse nosso passado, como o professor Guilherme estava falando, que a gente tem que quebrar com todo essa herança que a gente tem, que a gente tem que parar com essas coisas preconceituosas que estão tão presentes no nosso dia a dia. E essa questão que são tratadas nos temas. Enfim, é isso, gente. Tainara. Muito obrigada, Rebeca. Ótima reflexão. É importante a gente pensar, né, como isso remete até a fala que o Guilherme trouxe no início da nossa manhã, sobre quando ele diz que nós temos um passado pela frente, né? Isso me remeteu bastante à questão, pela música da Elis Regina, né? E ela diz que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E essa música foi escrita ali num contexto de ditadura, né, no Brasil, cerca da década de 70, se não me engano. E ainda hoje a gente se identifica com isso, né? Porque parece que é o tempo todo um ciclo vicioso, a gente avança e acaba retrocedendo. E exemplos disso são os vários casos que nós tivemos, né, esse ano de ataque realmente de mortes negras, né, de uma desvalorização da vida negra. E, nesse sentido, a gente, né, leva isso a questionar de como isso é construído, porque, de fato, ninguém nasce racista, né? Eu me lembro também de alguns experimentos que foram feitos, que estão sendo feitos, que são postados na internet, de crianças, né, que são pegas, e eu vi isso no sentido de gênero, no sentido de raça, né? Algumas crianças, alguns meninos, né, foram incitados e falaram, por que você não bate nela? Né, na coleguinha. E na cabeça deles, eu, tipo, por que eu faria isso? Né? Por que eu bateria numa mulher, numa menina? E, da mesma forma, a questão do racismo, né? Quando eles incitam a criança ainda a fazer, a ter uma atitude ou falar, e para eles não faz sentido nenhum. Então, assim, o que é que está sendo colocado para essas crianças, para que elas estejam reproduzindo o tempo todo esse racismo, nessa coisa que está tão intrínseca a nós? E cabe também a gente refletir, questionar, né, aonde a gente pode mudar para que isso seja diferente. Eu acho que o que a gente está fazendo essa semana já é um pontapé, assim, primordial, essencial, porque são uma diferença, né, já fazem todo o sentido, mesmo que seja só para quem está muito perto da gente. Rebeca, você quer fazer mais algum comentário? Não. Então tá bom, muito obrigada.
Agora eu convido o aluno Renato, também do primeiro ano, da de 8, que vai comentar uma questão aqui. Eu vou ler o enunciado, porque ficou meio ruim aqui no meu computador. Então, para vocês entenderem, eu vou ler. No Brasil, dado o imaginário social a respeito das religiões de origem umbandista, essas crenças são, de modo geral, e aqui tem algumas, quiser encerrar essa questão e a gente passar para outra. Oi, gente, bom dia. Eu vou encerrar essa questão. Ela é bem tranquila. E aí a alternativa é a letra A, fala bem assim: respeitadas tanto quanto outros tipos de manifestações religiosas. Bom, a gente sabe que esse tipo de manifestação religiosa não é respeitada na sociedade e muitas vezes é vista de forma errada e preconceituosa. Então, com certeza, a letra A está errada. Letra B. Excluídas das interpretações sobre a formação da identidade brasileira. Então, sim, realmente está excluída dessas interpretações sobre a nossa realidade, sobre a nossa cultura. Letra C. Enquadradas nas perspectivas da duralidade, Deus-diabo proposta pela religião cristã. Também estão enquadradas nessa duralidade. E a letra D é aceitas a ponto de seus adereços e símbolos serem dispostos em repetições públicas. Como eu já falei anteriormente, elas realmente não são aceitas, então com certeza não seria a letra D. Gente, então, é sempre bom focar, né, essa questão do... Quando a gente fala de religião de matriz africana, o que a gente realmente tem que destacar é como elas ainda não são aceitas, né, como são vistas como algo, assim, satanista, né, misturado. A própria questão da macumba é uma coisa que as pessoas não entendem exatamente o que é, né, a Malótica vai trazer um pouco disso, mas a alternativa certa seria a questão, né, da letra B. Então, porque elas, enquadradas nas perspectivas da dualidade Deus-diabo proposta pela religião cristã, não se trata exatamente, né, as religiões de matriz africana não tem tanto essa coisa como a gente tem aqui, por exemplo, né, no catolicismo, de céu, inferno e tudo mais. E nem é tão, né, como colocado aqui, a dualidade de Deus e diabo, porque, como o próprio Renato trouxe, né, tem a questão de Deus, tem a questão dos orixás. Então, são muitas entidades a quais a gente tem essa recorrência, né, nessa religião. Então, não pode ser descrita, né, como algo tão simplista como Deus e diabo. Então, a alternativa certa seria a alternativa B. Essa é uma questão do PAS de 2017. É importante que a gente note também como essas questões estão sendo mais trabalhadas nas últimas provas, né, e como isso incita, né, que a gente estude um pouco mais sobre coisas que eu, por exemplo, no ensino médio, nunca nem vi ouvi falar sobre isso. Então, porque não era de fato cobrado, né? Então, até de forma formal, né, é interessante, conteúdos trabalhados ao longo dessa semana são importantes para a gente do dia a dia, né? Para a gente ter uma consciência melhor, uma empatia maior. Mas, mesmo em prova, né, quando a gente pensa num caráter mais formal, as provas estão nos guiando para isso, né? A necessidade de que a gente tenha esse conhecimento. Então, é muito interessante. Agora eu vou deixar a Maria Luísa para realizar a questão 28. Thay, você pode ler para mim o enunciado? Assim. Das manifestações religiosas de origem africana, especialmente no candomblé, certas questões étnico-raciais e de gênero se expressam. Aí a alternativa A, na diversidade de gênero dos orixás. Então, realmente, e essa questão da diversidade, a gente tem cerca aqui no Brasil de 12 a 16 orixás diferentes. Não era assim no passado, e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas essa alternativa estaria correta. A letra B, no predomínio de autoridades religiosas masculinas. Então, eles têm uma grande diversidade na questão das autoridades, tanto masculinas quanto femininas. Tanto que as mulheres podem acabar alcançando e alcançam os maiores
as maiores patentes na questão religiosa, que não aconteceria no catolicismo, porque tem uma figura máxima ali, que seria o Papa. Alternativa C. Na paridade entre a quantidade de praticantes de origem branca e negra. Não é a mesma quantidade. A gente tem que muitas pessoas realmente não falam que são dessa crença e que acreditam nisso justamente pelo preconceito. Então, de certa forma, a gente não tem um número exato de participantes, mas tem um número maior de pessoas negras justamente pela questão do preconceito que a gente ainda tem, do racismo estrutural, nas questões que são de origem africana na nossa história. A letra D. Na inversão de papéis de gênero a partir de um princípio feminino de espiritualidade. Então, não tem essa inversão de papéis. Porque se a gente colocar a questão de gênero, é uma busca mais por igualdade e não pela inversão desses dois papéis. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o candomblé. E primeiro eu quero trazer para vocês que, para a gente pensar em religiões de matriz africana, a gente tem que ter essa quebra dessa visão eurocêntrica de religião, que é uma palavra do século XIX e que não pode ser colocada para definir esses tipos de crenças. Até porque, quando você chega numa pessoa e pergunta como ela se denomina, ela fica em dúvida. Eu realmente fiz esse teste, gente. A pessoa fica em dúvida e ela pensa, caracas, a pessoa está perguntando, no caso do candomblé, se eu sou católica ou se eu acredito em orixás ou no Olorum. E não é bem assim. Então, tem que ter essa quebra para que a gente possa tentar entender de uma visão mais neutra possível, sem essa questão preconceituosa. Até porque é a nossa cultura e é uma crença que nasceu do Brasil. Então, é de grande importância que a gente estude, que a gente tente entender o máximo possível como que ela foi criada e no nosso contexto histórico. E aí eles realmente acreditam em orixás, e essa ideia de orixás é bem antiga, aliás, veio da África com os iorubás, que são certos povos, e eles foram se dividindo. Como os grupos africanos foram separados no Brasil e suas famílias, tanto que eles tiveram que trocar de nome e tiveram que ter essa crença católica justamente para eles não se reunirem novamente, eles foram criando várias vertentes, tanto que criou a Umbanda e o Candomblé, que são religiões diferentes. E a questão também que eu queria trazer para vocês é de generalizar essas religiões. Por quê? Quando você generaliza, você coloca uma ideia principal sobre a religião, que ela acredita em Olorum, ou então que ela tem um Deus Supremo e simplesmente assim. Porque a questão é que tem várias vertentes. São vários tipos de candomblé e vários tipos de umbanda. Alguns, eles têm ligação mais com o catolicismo e outros com as religiões de origem indígena. Então, essa ideia de você generalizar já é uma ideia preconceituosa, e a gente pode colocar até com a obra do Paz o perigo da história única, que a gente tem falado a semana toda, entra bastante nisso. Aí, eles são monoteístas, como eu falei, e a mais antiga, no caso a casa de terreiro mais antiga do Brasil, é a Boa Morte, que é situada na Bahia até os dias de hoje, e ela foi, muito importante para que essas crenças pudessem ser passadas para todo o resto do Brasil. E no início, quando eles tinham que fazer os seus rituais e tudo mais, eles tinham que fazer em áreas mais florestadas, justamente pelo preconceito das pessoas naquela época e por acharem que era uma religião errada para a época, que era algo ligado, justamente como a gente falou na questão anterior, a Deus e diabo, e eles não têm essa visão de céu e inferno, realmente. Aí eu trouxe um termo que é usado como preconceito, que é a macumba, e eu trouxe a definição da palavra, como a professora já falou que ia trazer, que é uma espécie de árvore africana e também um instrumento que é utilizado nas cerimônias do candomblé. E é utilizado de forma preconceituosa para denegrir essas religiões, no caso, essas crenças. Aí eu trouxe duas visões de especialistas que eu achei super interessante e que definem exatamente como que é colocado na sociedade nos dias de hoje.
Primeira é da Denise Pinini Fonseca, que ela fez uma entrevista com a BBC News, e ela falou um pouquinho sobre isso, pelas palavras dela. É claro que o racismo tem influências, mas acredito que é muito mais forte o discurso de alguns movimentos neopentecostais, que são, na realidade, um projeto teopolítico que se apropria de símbolos muito poderosos para atingir seus interesses e que elegem as religiões de matrizes africana como alvo. Então, realmente tem essa questão de que, desde o Brasil colonial, tudo isso foi estruturado, foi montado como uma forma de ter poder sobre a maior parte da população, que é a população negra, e de separar para que a gente não pense nisso, entendeu? A gente vê nas questões das mídias sociais, de como isso não é passado para as escolas e como tem grande importância você pensar nisso, independentemente da sua crença, da sua cor de pele, independentemente do que você acredita ou não. Porque é a nossa cultura e a questão de respeito que é tão importante. E aí também do João Luiz Carneiro, que ele foi formado na PUC do Rio de Janeiro. Ele fala assim: as razões profundas na questão racial é o discurso neopentecostal que reforça no imaginário popular que é o macumbeiro, o sujo, o que faz o mal. Essa questão de você se basear em ideias de outras pessoas é muito perigosa. Porque se você não tem uma opinião própria formada sobre isso, você já está tendo uma visão preconceituosa porque você não conhece. Então, para você falar sobre, para você comentar, você tem que conhecer. E como isso tem grande importância, sendo que é a nossa cultura. E aí eu trouxe um trechinho da Constituição de 1988, nossa enorme Constituição brasileira, e até foi falado já esse artigo 5º, mas eu vou falar precisamente do inciso 6º. Estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Está assegurando aqui que, se você tem uma crença, sendo espírita, sendo budista, sendo cristã, sendo evangélica, sendo protestante, sendo católica, você tem o direito a ter essa crença. Você tem o direito a falar sobre isso, você tem o direito a proferir, a acreditar e a viver. E quando você passa a ter esses comentários preconceituosos sobre esses tipos de religião, você não está tirando só a religião da pessoa, mas você está tirando a identidade dela. Porque para essa população, não é simplesmente uma religião que, eu vou nos domingos, por exemplo. Não, é uma forma de viver, é uma crença, é fé. E a definição de Exu que eles colocam, que eu achei super interessante, que é como se fosse o próprio átomo em química, sabe? Aquilo que dá força. Para a gente poderia ser colocado como fé, por exemplo. Aquilo que traz força, que nos deixa mais fortes e que nos faz enfrentar os nossos problemas e esses preconceitos. Aí, calma aí que eu tô... É porque eu tô colocando os temas aqui, gente, que eu vou falar. E, a questão da porcentagem de casos que aumentou muito em 2019, que foi para 67,7%, de acordo com o Disque 100, de casos de intolerância. E como tem aumentado até nos dias de hoje. E como esses tipos de comentários fazem a pessoa ter vergonha do que ela acredita. E como que isso deve ser combatido nos dias de hoje, sabe? Por nós, e como a gente não pode simplesmente ficar parado pensando que, como a gente não acredita nisso, a gente não pode falar sobre isso, ou a gente não pode lutar por esse motivo. E aí eu trouxe um caso de intolerância religiosa, e da professora Jamila Paula, que ela tinha 31 anos quando isso aconteceu, foi em 2017. Aí ela tinha acabado de fazer a iniciação no candomblé e ela estava com as roupas características, que são roupas brancas, aquele tecido branco na cabeça encobrindo o cabelo, que é um culto de iniciação, quando ela decidiu que ela realmente queria aquilo para a vida dela. Ela fala assim: eu comprei o pão, na volta, quando eu ia me aproximando ainda da outra calçada, eu vi que tinha mais gente na porta de uma igreja, e vi que eles falavam todos juntos frases como: Senhor, protegei-nos do demônio. Eles estavam se voltando para mim, e algumas pessoas no meio gritavam: queima ela,
queima ela, assim, indicou Jamil. Cara, que pesado, né? Você pensar que a pessoa sofreu simplesmente por estar usando esse tipo de roupa. E você, tipo, teve um caso em 2017 da garota que acabou perdendo a vida porque foi apedrejada. E, sabe, tanta raiva, tanto ódio sobre algo que a gente nem sequer conhece. Aí eu trouxe também uma outra lei, que é, tipo, para fechar, porque eu já falei demais, que é a Lei 10.639, o artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira. Aí o inciso 1. O conteúdo pragmático que se refere o capítulo desse artigo, incluindo o estudo da história da África, dos africanos, o luto dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira, o negro na formação da sociedade nacional, nos garantindo a contribuição dos povos negros nas áreas social, econômica e política, pertencente à história do Brasil. Então, aqui está falando sobre a questão de como tem que ser colocado nas escolas essa visão do negro como personagem principal, vamos colocar dessa forma. Porque até uns anos atrás a gente não tinha nos livros didáticos, por exemplo, o Zumbi dos Palmares, que é um personagem, um herói afro-brasileiro, assim, incrível, que tem que ser comentado, e essa questão do conhecimento já impede o preconceito. Porque, como a Rebeca falou, se as pessoas são ensinadas assim, esse ensinamento tem que mudar. Sabe, você ser ensinado a sua cultura, a sua origem, como que foi a formação do Brasil, tipo, a história verdadeira, a história em que a gente não tenha uma visão eurocêntrica sobre como o Brasil foi descoberto, entre aspas, porque ele não foi descoberto, nós sabemos, e como isso tem que mudar nas escolas para que os próximos jovens e crianças se formem como adultos que saibam como que a história deles foi criada, como que foi passado, como que nós chegamos ao ponto em que estamos hoje e como tudo isso tem que mudar, porque como a gente sabe, a história se repete. E aí eu queria deixar para vocês algo a mais para vocês pensarem, que é a questão do patrimônio histórico. Como o candomblé, a umbanda, as milhares de vertentes são da nossa história, por que será que não é considerado um patrimônio histórico brasileiro essas religiões e essas crenças, sendo que fazem e têm tanta importância na nossa história, na nossa identidade? Por mais que eu não acredite, faz parte de quem eu sou e da formação da minha história, e da sua história também. Como isso tem que ser comentado. E, por último, eu queria deixar uma frase também para a gente pensar um pouquinho mais, que é do Tim Keller, que ele falou assim: a tolerância não é sobre não ter crenças, é sobre como as suas crenças o levam a tratar as pessoas que discordam de você. E é isso, gente. Quero agradecer muito a oportunidade a vocês que estão assistindo até agora e que estão se propondo, sabe, a entender um pouquinho mais da nossa história, a ver como isso tem que ser mudado. E a gente que está se propondo aqui já é um posicionamento de estar contra esse tipo de preconceito e de aprender mais. Só que eu quero deixar por último para vocês é de ir atrás mesmo, sabe, da nossa história, de ir atrás da nossa cultura, por mais que você não acredite, de ir atrás e buscar entender um pouquinho mais como que a gente se formou e como que as outras pessoas que estão ao nosso lado vivem. Por mais que as pessoas estejam do nosso lado, elas têm uma história completamente diferente, com desigualdades e oportunidades muito e completamente diferentes da gente. E como essas crenças e fés formaram o Brasil que nós temos hoje. É isso. Tainara quer falar algo sobre? Eu vou, acho que dispensa comentários, uma fala completíssima. Muito obrigada, Maria Luísa. Vou passar a fala agora para a Ana Vitória, que vai ler um poema que ela mesma escreveu. E depois a gente fecha, né, com a fala da Lopes e alguns desenhos que os nossos alunos fizeram. Então, Ana Vitória. Bom dia a todos. Eu vou recitar um poema da minha autoria. Ele se chama Além do Amor. Fome, muita fome. Fome de esperança, fome de amor. Amor que falta, falta que mata.
Cadê o respeito? As pessoas julgam sem ver o que realmente tem dentro de você. Queremos liberdade e igualdade salarial, dizemos sim à cota racial. Não importa a sua cor, o que importa é que nas suas veias tem amor. Não importa a sua religião, o que importa é se você diz não ao desrespeito e à corrupção. O dinheiro tudo pode comprar, mas se lembre que nem tudo ele pode te dar, como a família e o amar de alguém, como também a simpatia além de cor, raça e aparência. Então coloque isso na sua consciência. Você nem sempre sabe o que o outro sente, então por isso tente praticar a lei do amor, mesmo que te cause dor. Muito bem, perfeito, Ana. Você quer fazer algum comentário? Eu acho que esse poema, acho que abrange tudo o que eu quero falar. Porque se as pessoas tiverem amor, compaixão e respeito ao próximo, a sociedade seria muito mais diferente, seria tudo mais como, eu acho que perfeito, assim, se todo mundo tivesse um amor e praticasse essa lei do amor. E é isso, muito obrigada. Tá ótimo, muito obrigada pela sua contribuição, Ana. Agora eu convido a Maria Eduarda Lopes a falar um pouquinho sobre, né, a criação dos desesperados, que ela vai... Então, galera, bom dia para vocês. Espero que esteja todo mundo bem. Então, eu trouxe aqui 2 poemas, um de Sérgio Vaz. O primeiro que eu quero deixar para vocês é: o que é uma oração para você? Bom, uma oração para mim é buscar respostas que muitas vezes está em nós mesmos. Mas isso é a minha opinião, não é mesmo? Esse texto de Sérgio Vaz, Oração dos Desesperados, trata do racismo. Foi muito tempo, mas encaixa para mim. Então, bora lá, bora ler. Eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando nos visuais. Oração dos Desesperados. Que a pele escura não seja escudo para os corruptos. Porque nascer negro é consequência, é consciência. Dói no povo do universo, bata, faca e corte, miséria, morte. A dor que tem cor, expõe na pele e boca se cala. A gente vive o amor, mas com os pés em casa na senzala. Vai na gente a dor que mata, chega que paralisa o mundo, e sobre o olhar de um Deus de graça. Doença, fome, esgoto, inferno profundo. Dor que humilha, aumenta a cegueira. Trevas, violência, tiro no escuro. Pedaço de pau, lá sem muro. Paraíso mal, castelo de madeira. Ó senhores, deuses das máquinas, das teclas de almas, do destino e do coração. Escuta o homem que nasce da suor do pranto. Escuta esse pranto. Que lindo esse povo. Que longo esse povo. Que vem a galope com voz trovão, pois ele se pega nas armas quando se cansa das páginas do livro de oração. Cara, muito lindo, muito perfeito. Coloca o que o Sérgio Vaz faz, né, dentro de um texto. Então, texto, quando ele coloca assim nas primeiras páginas, nos primeiros textos, quer dizer, nascer negro é consequência. Cara, ninguém escolhe sua cor para nascer, né? Ninguém escolhe ser negro, ninguém escolhe ser branco, ninguém escolhe ser pardo. Essa você não escolhe. Mas depois ele fala que você é Então, você escolhe ser racista, né? Você escolhe ser xenóbico, você escolhe ser LGTB-fóbico. Então, cara, ele traz esse questionamento, né? De primeira. E depois ele fala: dói no povo, dor no universo, chibata, faca e corte, miséria, morte, sob o olhar irônico de um Deus inverso. Cara, assim, se encontra a alusão pública pela qual passa o povo escravo, né? Que era exposto a condições extremamente desumanas no trabalho. Se você é arrancado do seu país, tu é colocado dentro de um barco, assim, os menores, que você vê gente morrer da sua família, gente, né?
que estava ali com você, condições extremamente desumanas. Uma dor que tem cor, escorre na pele, a boca se cala. A eleição, o sofrimento em silêncio herdado como um né? Claro que nesse velho, a situação dos que se encontram nas mesmas situações adversas, que se encontram as pessoas da sociedade, os quais não possuem mais a civilização. Eu acho que esse texto ele foi escrito há muito, mas ele se pendura, cara, em várias partes da nossa história, né? Por exemplo, na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, quando se reivindica os direitos aos trabalhadores que não ganhavam nada, né? Ganhavam o suficiente para voltar para casa, comer um pedaço de pão, se reproduzir e, no dia, continuar a labuta de novo. Ele fala sobre que tem os pés fincados na senzala, né? Mas que encaixa em diversos âmbitos da nossa sociedade atual, principalmente com o racismo estrutural, né? Então, dito isso, eu quero ler o meu poema, que é bom demais, contudo, né? Muito bom também. Eu vim de lá para minha... Meu Deus, gente. Eu vim de lá da África para cá, a minha cor é escura, mas não tanto quanto as almas da alta classe. Vai ser tarde quando você perceber que a periferia é muito mais bonita que o branco da burguesia. Eu vim de lá da África para cá, só para ouvir o chicote estralar. E ouço falar que mulata é para casar, não, mulata é para transar, branca para casar e negra para escravizar. Temos do tamanho do peito, bato o tamanho do seu coração. E você pode até me escravizar. Mas não se esqueça que você também veio de lá. Quem tem sangue de negro correndo na veia, com certeza tem na mão. Bom, eu só queria finalizar uma vez que eu vi pela primeira vez na aula de um professor maravilhoso, que ele fala assim: meus heróis nunca viraram estátua, mas morreram lutando contra os que viraram. Bom, galera, foi muito obrigado por estar aqui escutando a gente até agora. Muito obrigada, Lopes. Muito obrigada a todos. Agora eu vou mostrar aqui brevemente algumas artes, né, que os alunos fizeram para exibir para vocês. Aqui tem uma da Lopes, que acabou de ler o poema dela, né? Como vocês podem ver, a artista completa, ela escreve, gente, desenha, canta também. Essas três foram elas que fez. Esse aqui é do Ângelo, do primeiro A. Para quem não sabe, essa é a Maria Firmina, né? Foi a primeira romancista do Brasil. E é interessante o desenho que ele trouxe, a arte, que é a arte pela qual ela é mais conhecida. E ocorre uma crítica muito, muito válida, né? Assim como ocorre com Machado de Assis, as artes embranqueceram algumas pessoas, né? Então a gente pensa que ela é branca, olhando essa foto que é a mais conhecida, mas na verdade ela é uma romancista negra. Assim como Machado de Assis também foi embranquecido por muitas pessoas que produziram essa imagem. Essa foi uma arte da Amanda Jéssica, do primeiro B também. A gente colocou algumas frases, né, bem pesadas que a gente tem que expressam racismo na nossa sociedade atual. E essa da Maria Luísa, que também fez uma apresentação hoje muito boa, né, um cenário do Rio de Janeiro bem conhecido, né, de dois mundos bem diferentes, de uma violência escancarada. E é isso. Muito obrigada a todos, né? Peço perdão pela que a gente se alongou um pouco, né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas no mais era isso que nós queríamos. Espero que vocês tenham mandado as frases para a realização do sorteio. E agora, o João vai fechar? Então, vou passar a palavra para o João. Muito obrigada. Obrigado, Tainara. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os alunos, a Rebeca, o Renato, a Maria Luísa, a Lopes, a Ana a Vitória. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado aos alunos que enviaram
os desenhos e dar um recado aqui, o sorteio, nós já estamos selecionando as frases que foram enviadas, enviem rapidinho, enquanto ainda temos alguns minutos, alguns segundinhos. Nós vamos selecionar e já vamos entrar em contato com o aluno vencedor, tá? Os que nós divulgamos hoje, o sorteio foi feito ontem, e o sorteio de hoje nós entraremos em contato diretamente com o aluno, com a aluna, tá bom? Então, nós vamos fazer o encerramento agora. Queria agradecer demais a todos os professores, a todos os palestrantes, todos os alunos que possibilitaram essa semana. Foi uma semana bem produtiva. Nós tivemos alguns problemas técnicos, mas isso é completamente normal. Não foi nada que atrapalhou o rendimento do nosso projeto, dos nossos trabalhos. Então, e um agradecimento final, especialmente para você, aluno, que acompanhou pela live, assistiu, prestou atenção, participou ali no chat, e também para a nossa gestão, para as melhores gestoras que nós temos, a Jussara, a Karine, a Elfrida, excelentes. Sem elas, essa escola não funcionaria nem na metade do que ela funciona. Então, graças a elas, todos esses projetos podem acontecer. Muito obrigado em nome de toda a comunidade do SED 8. Até mais.